No programa de hoje você acompanha mais um especial Casa Cor São Paulo 2023, com a Dilma Machado, né, E Dilma? nós viemos aqui para trazer para vocês coisas maravilhosas. Acompanhem o programa, vejam as novidades, as tendências e tudo que o Cláudio Martins e o Jorge vão mostrar para vocês. Afinal de contas, tem na Coisas da Casa, tem na Tem Casa na Cor. Casa Cor. Dilma, aqui mais uma coisa interessante que a gente às vezes não percebe, né? Espaços realmente reduzidos, a ideia dos lofts, dos estúdios. Eu ia comentar exatamente isso. Você não precisa ter uma cobertura, um por andar. Em qualquer espaço, até os pequenos, dá para fazer essa organização, tem tudo que você precisa, cada cantinho com aquilo que você realmente, o que realmente importa, né? Você vê o banheiro, os armários, o dormitório, a área maior que pega a cozinha e uma área que você vai receber, e de novo os verdes, né? Aqui ele usou uma ideia interessante, que são as espadas de São Jorge, que segundo a tradição, elas dão proteção. Mas na realidade é a biofilia e vindo para dentro dos espaços. E outra... Mas novamente a ideia dos potes, né, das peças organizadas, que dão um toque bem interessante. E novamente esse toque muito natural. Mas você sabe Dilma? que essa colocação de peças, tanto lá como aqui, dão uma ideia de escultura, né? Os vasos, olha lá, eles se transformam quando colocados nessas posições, eles se transformam em esculturas. E tem também a Coisas da Casa. Faz tempo que eu não falo isso, né? Bacana. Olha que curiosidade interessante, a escultura feita da terra, do barro, das cores da terra. Olha que delícia isso. É uma peça espatulada que ao secar ela racha, né? Muito interessante isso. E ela está sobreposta a uma base de madeira. Ela foi trabalhada em cima da madeira. Mas novamente os quadros, as telas, né? Essas composições que a gente... composições muito inteligentes, né? Que acaba... De novo aqui, tá? As peças formando uma escultura na base da mesa. Pois é, quase sempre as peças estariam na parte superior. Aqui ele inverteu. Aqui inverteu. Exatamente, para você poder usar a mesa até para receber, colocar uma bebida. Você que tem muitos quadros na loja, né? Tem. Olha o posicionamento desse quadro, né? Que é uma caixa, e ele está mais baixo do que a gente está acostumado a ver. Mas né? você percebe que também é uma tendência, são os quadros, as esculturas dentro de caixas de acrílico. Com essa colocação dentro do acrílico, que dá uma leveza, fica muito delicado. E moderno, né? Moderno. Olha que interessante, Olha Cláudio. isso. Olha o que lembra isso? Uma casa de fazenda, uma casa de campo. Então as cores que ele usa, os tecidos, toda essa padronagem lembra uma coisa mais rústica, né? Eu já estou vendo até você sair daqui e encontrar um espaço grande de jardim, muito interessante isso. A gente continua com os tons terrosos, vem fortes, aqui, né? Essa peseira... Está usando muito peseira e agora a peseira em relevo, além das cores, o relevo. Isso é muito interessante, porque provavelmente isso é até uma tapeçaria para a parede. Eu né? pensei nisso. Quando eu olhei, eu imaginei que você pode usar como peseira de cama, pode usar como um tapete, né, estreito ao lado da cama, e pode também colocá-lo na parede. Ele ficaria muito bonito sobre a cama. Sobre a cama também. Né? E olha que ideia, não? É muito legal, né? A palha agora vem muito forte. E até o papel, você viu a escultura? Eles trabalharam com papel. Com papel, né? São formas muito, muito legais. E olha como tudo tem a ver, né? Você repete nas esculturas as tonalidades, a coisa do rústico. É bem interessante. Esses tons são... Você percebeu fortes, também, né? que veio muito os vasos imensos, que era uma tendência antiga, né? E agora eles vêm imensos. E novamente todas essas texturas que remetem muito
a texturas naturais, né? Referências à natureza, Não é? não, Dilma? O que é muito interessante, né? É tanto no formato quanto nas cores e principalmente no tamanho. Chama atenção. E no caso aqui, como você tem uma parede redonda, ficaria complicado você pôr uma decoração. Então essas casam exatamente com o espaço. Acabam sendo as soluções, né? Aham. Aquelas soluções que a gente acha legal. Olha aí os vasos de Vasos. novo e olha que simpatia essas banheiras nesses espaços gostosos. Aliás, se vocês perceberam, a maior parte dos espaços tem uma banheira Tem dessa banheiras. para relaxamento, né? Essa linha das banheiras freestanding, né, que a gente chama, elas são fáceis de instalação. Hoje você não precisa quebrar tudo. Não né? precisa. E às vezes só com alguma instalação você consegue resolver, o que fica muito legal. Percebe, Cláudio, que mesmo que você tenha um ambiente mais escuro, mais fechadinho, o toque da cor aparece no quadro, para quebrar esse ambiente e deixar ele com uma Aliás, conotação mais alegre. aliás, aqui E ele conversa faz com a essa luminária, conversa sim. com a luminária. Com a né? luminária. E Dá como um eu toque. disse, lembra que eu falei anteriormente, a ideia do bar, todos os espaços você tem como encaixar um barzinho, com as bebidas, os copos, a água. É muito interessante essas ideias. Algumas em bandeja, outras aproveitando o próprio tampo para fazer o barzinho e usar. Esse tampo retroiluminado, né, deu Muita luz, toque muita bem- iluminação, bem sim. interessante, né? Agora veja, aqui no dormitório, ele tem uma outra conversa. A mesma coisa, você tem um espaço quase que monocromático, todos puxando para o escuro, mas aí ele quebra com a poltrona em laranja, quer dizer, comecem a pensar em laranja para decoração. Ou o famoso cenoura, né? O pessoal chama de cenoura. Coral. É coral, então é uma É coral, brincadeira. né? É coral, É coral. Aqui a gente brinca do cenoura, do laranja, mas na realidade é um coral. E esse coral quebra toda essa movimentação do quarto, essa conversa dos tons mais claros e o marrom. A televisão completa, né? Olha só. Dá vontade de estar ali. Olha a estrada, que coisa linda. E olha como ele trouxe, percebe como ele trouxe o verde para dentro? Através das imagens da televisão. Muito interessante essa proposta. Chama a atenção numa composição legal, né? Sim. Esse cantinho, deve ser um cantinho para leitura, pode ter sido pensado dessa forma. Mas o banco usado como aparador, né? Um aparador, verdade. A composição com o quadro mais baixo, que dá sempre um toque, uma Porque você harmonia sentado, inteligente, você vê né? o quadro nessa altura. Se você puser o quadro na altura que normalmente se ponha, ao 1,60 m, o centro dele, você ficaria com uma sensação estranha de olhar. Olha, mas isso aqui é muito criativo. Gente, olha só. Coisa mais linda. Eu sei que não pode tocar, mas algumas peças a gente não resiste e põe a mão. Nós somos brasileiros, nossos olhinhos estão na ponta dos dedos, né? Exatamente, o arquiteto pensou. É verdade. Foi isso sobre as mesmo? cores, É sobre Olha, as que cores. legal. A gente percebe isso. né? E com a poltrona. Exatamente. Ai, que legal. Foi feito. Não, mas a ideia dele foi muito boa. Muito legal. Aqui tem essa sobriedade desses tons mais Sim, escuros, né? é sóbrio, mas quebrado pelo quadro, pela Essa poltrona. madeira é sucupira ou eu tô... Trancoso. É trancoso. É muita Como a gente consegue em criatividade. pequenos espaços criar soluções bem inteligentes, né? Olha aqui. Eu gosto dessa integração, de você ter espaços sem paredes. Que você pode estar lá deitado, aí você vem para cá, daqui você vê todo o espaço, vê a cozinha, vê banheiro, vê a sala de jantar. E olha, lembra que a gente falou nas divisórias? Olha só, Os materiais. todos os materiais aplicados nas paredes. Aqui nós temos mármore mesmo. Mármore. E outra coisa, a gente falou em forro, percebe? Porque durante desenho, né? muito tempo as casas cor não tinham forro. Uma ou outra colocava forro. E olha só que delícia, uma jabuticabeira no centro da sua cozinha. Olha que delícia. Uma bancada de trabalho para sentar também. A ousadia do vaso em cima do sofá. Do sofá. Bastante interessante. E sempre o verde chegando, né? Olha lá. O verde é uma isso, delícia. né? Na decoração, o verde, na verdade, ele humaniza, né? E você todo o percebe decor, né? que ele mudou os ambientes através da cor. Você tem cores no quarto
que são diferentes da sala. Na cozinha ele põe mais cores, depois ele volta lá no banco para o original. Mas ele não, ó, ele coloca a tapeçaria com todas as cores que ele vai usar, que são as cores do momento, que é o bege, o marrom, o fúcsia, o vermelho. Todos eles combinam, né? Engraçado. É porque é tendência, né? Então, se é tendência, os arquitetos seguem, então você vê as mesmas cores repetidas de formas diferentes em ambientes diferentes. Esse aqui tem na Coisas da Casa, esse banquinho é lindo, né? Pode ser usado no pé da cama ou você pode usar até numa sala mais descontraída. A Dilma Machado, que gosta de falar tanto dos cantinhos que encantam, né? Vou chamar a atenção nessa composição, né? O quadro do cavalo, a cadeira com alguns itens, com livros em cima, a luminária. E olha a conversa legal do quadro com as peças. Você puxa as cores e monta os acessórios. Maravilhoso. A gente chama essa produção que pode estar no seu dia a dia, né? Sim. Isso não precisa ser só para uma mostra de decoração, né? É o que a gente falou da inovação nas mesas, com a mistura de materiais, de designer. Faça uma visita na Coisas da Casa, vocês vão ver essas propostas também nos nossos espaços. Dilma Machado, Coisas da Casa, realizando sonhos. Isso me lembra casa em Campos do Jordão, casa de fazenda ou aquela casa muito grande que você pode brincar com os espaços. E você percebe uma coisa, ó, tudo que você vê nessa sala é uma linha mais conservadora, mais clássica. E onde que ele brinca? Nas cores do tapete, nas cores da tapeçaria lá e nas cores dos vasos. Então sempre tem essa brincadeira, ó, de trazer as cores para você deixar o ambiente mais fluido, mais elegante e não tão clássico, não tão fechado, né? Isso a gente chama, esse estilo a gente chama de eclético, né? Onde você vai misturando, é uma mistura bastante ousada. E onde ele fez o barzinho? Olha só que ideia genial. Ele aproveita a mesinha e monta o bar. E essas mesas têm uma coisa muito interessante, que são as machetarias. Essas peças são recortadas em madeira e montadas uma a uma. Olha que trabalho lindo, ó. O efeito é simplesmente maravilhoso. O efeito é fantástico. Né? E você percebe isso nos móveis também. Dá uma olhada na mobília aqui, Jorge. Ó. Como é que engraçados os desenhos, né? Essas possibilidades, a ousadia. Sim. A arquitetura, a decoração, né, Dilma, pode ter essa ousadia, né? Mas olha novamente, usos inusitados. Mas olha que coisa interessante. A gente tem lá na loja, na casa, 2 pinhas na frente que, segundo os portugueses, uma de cada lado, ela faz um aro de proteção. E isso é uma coisa antiga, eu já tenho aquelas pinhas há muito tempo, mas o que está acontecendo agora é que as pessoas estão pedindo pinhas para decoração, que é uma coisa que não se usava há muito tempo. E agora ela retomou essa... não sei se pelo fato dela fazer esse formato de arco que protege, ou se uma peça de decoração mesmo. Mas olha, novamente, usos inusitados, né? Sim. De peças que não seriam usadas dessa forma e ganham um outro contexto. Isso aqui, olha que interessante, isso são arquivos
né, que se usava em farmácia, em banco, em lojas. Isso, né, na época do meu bisavô. Olha que lindo isso, olha que azul. Nossa, que trabalho lindo. Com certeza são peças antigas. Veja a mistura, achei um Murano. Murano. Olha que lindo. Olha só que peça maravilhosa. Eu tenho na loja em verde. É muito bonito. A gente começa de novo a brincar com as cores, com os muranos, com as peças antigas, com materiais diferentes. Você vê metal, vidro, esculturas, e deve ser cimento isso, pelo jeito e pelo peso. E é uma peça antiga, olha, que foi tirada de um jardim, você está vendo? A terra. Ele trouxe, né, para cá peças que ele foi garimpando em diversos É uma espaços. casa cheia de memórias. Cheia, né? olha só, Imagino. olha isso, Dá pra que gente imaginar. lindo. Isso realmente. também é machetaria. Só que aí com o mármore. Né? E ele usa o mármore levigado, olha só que delícia de peça. Eu fico admirada com tanta criatividade. A gente sabe que os arquitetos são criativos, que os decoradores estão sempre se atualizando em materiais, mas só quando você vem num lugar desse é que você fala, realmente eles são fantásticos. Aquilo lá me lembra o Egito Antigo, né? Então é uma peça antiga também. E o detalhe, né? Você viu? O inox numa peça dessa. Isso é uma peça deco total, né? Sim, Anos sim. 1940, possivelmente, né? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas vocês estão tendo uma aula de arquitetura, decoração, história da arte, tipos de materiais. Tudo isso vai fazer o programa do Cláudio ser espetacular. Como diz ele, imperdível. Olha o teto. Lembra que nós falamos dos tetos? É uma olha que interessante, é uma folha. Não é uma folha isso? Olha lá. Ela vem, aliás, não é uma folha, ela vem inspirada numa folha. Lindo. E olha, até as tapeçarias são orgânicas. Olha só. Que trabalho lindo. Muito bonito. Em cima de uma parede rústica, né? Novamente as texturas voltaram, né, de uma maneira cada vez mais inteligente, né? Alguns mobiliários vintage, digo vintage, Sim. que são peças originais, combinadas com peças modernas. Isso naturalmente torna essa arquitetura, né, essa decoração ainda mais inteligente, né? É verdade. Bom, agora eu não vou aparecer tanto. Um lar para apertar Vamos o lá. pause. Olha que legal, novamente a linha dos estúdios, né? E nesse aqui o que você percebe é o uso e o abuso da iluminação bem feita. Olha lá, o fundo, quando você vê o dormitório, o que realça? A parede, né, usando a cor do tijolo, que volta às cores da terra, mas uma iluminação por trás do encosto da cama, que dá uma sensação muito gostosa. Um escritório separado. Pequenininho, aconchegante, montado num cantinho, mas com tudo que você precisa, desde a parte da mesa com as peças até os joguinhos, né? Porque hoje crianças, adultos, todo mundo está brincando de jogar. Quem não gosta de um game? É um passatempo interessante. Agora, a jovialidade desse espaço de jogos você percebe no teto. Olha só que interessante. Ele vem com a brincadeira da parede e continua no teto e desce aqui. A gente falou num outro espaço da caixinha que estava o quarto todo revestido. Esse tem a mesma proposta. Ele vem com o preto, de repente ele vem com o desenho e ele desce aqui como se fosse uma grande escultura. Ele brinca também, olha a mesinha de cabeceira, que graça. E olha o que eu falei da iluminação. Ela é usada teoricamente de uma forma displicente, tá? Mas que tem um contexto maravilhoso. E olha que delícia! Um armário de quarto que você tem um lugar próprio para colocar as toalhas enroladinhas. Muito interessante Olha, isso, porque a gente nunca tem dentro do quarto um espaço para travesseiro, edredom. Normalmente isso fica dentro de um armário. E aqui ele fica visível, inusitado, prático para né? você O montar desenho uma inusitado, cama. orgânico novamente.
E eu acredito que o Ladelá seja a parte feminina, né? Para a gente colocar nossa maquiagem. Né? O antigo toucador, né? Essa arquiteta, ela é muito criativa, até na forma como ela dispõe as peças e as cores. Essa jovialidade do projeto traz uma alegria gostosa, uma sensação de ambientes que a gente gostaria de ficar, brincar, jogar, trazer amigos. Olha o detalhe da mesa. Que delícia, né? O sofá, engraçado, olha como ela faz um contraste interessante. Ela vem com um fundo na cor de tijolo, ela passa para o preto, ela muda de ambiente com a cor, ela volta para a cozinha usando o mesmo tom de tijolo, mas ela brinca com o design da parede, olha lá. É uma divisória isso, tá? Que impede que você veja a parede de fundo. E ela volta para os tons neutros quando ela vem para o ambiente de receber, de estar. E de novo a brincadeira das mesas, né? Que hoje está muito... composição com as mesas, essas mesas ninho, né? Que formam um conjunto. Atenção para o detalhe do tapete, que ele vem e forma um banquinho. Um acessório para a sala, olha só, que coisa gostosa. Óbvio que esse tapete foi feito de encomenda, já com a intenção de transformar e forrar este banco. É maior delicioso. Casa, né, maior casa, perfeito, eles são ótimos. Muito bem feito. Legal. E olha, é a primeira lareira que eu vejo. Você percebeu que esse tem uma lareira? Ai, que delícia, não? Espaço gostoso, bem aproveitado. Na realidade, ele parecia um grande corredor, mas com as cores e os materiais, ela foi formando ambientes. Está muito bem feito. Olha o forro, atenção para o teto. Gente, é muita ideia que a gente pode aproveitar para colocar nos projetos, para sugerir para os clientes, para fazer brincadeiras até nos comércios, nas lojas, né? São tendências muito boas de brincar com tudo. Você brinca com mobiliário, você brinca com forro, você trabalha as paredes, que é uma tendência nova de você fazer essa brincadeira com parede. E aquele arco, né? Você viu? O arco do fundo, ele vem reto, depois ele faz uma voltinha e com isso você não dá essa sensação de corredor comprido. Você quebra isso quando você cria essa forma. Aliás, as formas orgânicas, esses movimentos circulares, acabam sendo um elemento bastante inteligente nessa composição, né? Fique ligado, na próxima edição tem mais Coisas da Casa, direto da Casa Cor São Paulo. Imperdível!